Boa noite, fique bem à vontade. Nós estamos começando o programa Entre Linhas, pela TV Univates, programa inédito, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, e reprodução às terças e quintas-feiras. Logo na abertura, os nossos agradecimentos à Identidade Homem de Lajeado. O programa Entre Linhas tem por objetivo trazer a discussão, trazer ao debate, trazer para as entrevistas assuntos que possam pautar, que estejam pautando o dia a dia de você, cidadão de Lajeado, de você, cidadão do Vale do Taquari, de todo o estado e de todo o Brasil que está nos assistindo. O programa Entre Linhas desta noite vai trazer a participação da doutora Simone, professora e doutora Simone Stihl, e também do professor Eloni Salvi, que vão nos trazer as informações sobre Tecnovates, o que está sendo desenvolvido no Vale do Taquari para modernização, para colocar o Vale do Taquari, em se tratando de exportação, em se tratando de produção, no que há de top em tecnologia. Começamos conversando com a doutora e professora Simone Stihl, que nos fala o que é a Tecnovates. Bom, o Tecnovates é o Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari. Né? Então, ele é um parque onde se busca o desenvolvimento de novos produtos e novos processos, né? Tendo especificamente, no caso do Tecnovates, um foco bastante claro, né? Vinculado à área de alimentos e ambiente. Especialmente alimentos, desenvolvimento e a questão do meio ambiente e todo o seu entorno. Exatamente. Começa primordialmente com alimentos. Na verdade, nós podemos pensar a cadeia, né, da área do setor alimentício como um todo. Então, nós podemos pensar o desenvolvimento, por exemplo, de uma nova planta que vai ter uma possibilidade de aplicação alimentar, ou pode ser, por exemplo, uma modificação num processo produtivo de um alimento, então a produção do alimento propriamente dito. E a questão do ambiente, ela entra em todas essas etapas já mencionadas. Então, ela não é só uma questão do ponto de vista dos resíduos ao final do processo, mas pensando a questão do ambiente em termos de sustentabilidade desta cadeia produtiva. E de que forma isso, professor Eloni, professora Simone, de que forma todo esse projeto vem ao encontro daquelas que são as principais, ou daqueles que são os principais objetivos do Vale do Taquari? Na verdade, hoje a gente sabe que o Vale do Taquari é um grande produtor de alimentos. 82% do nosso produto, tudo que nós produzimos no Vale do Taquari, por um estudo feito há alguns anos atrás aqui na Univates, mostra que em torno de 82% do que produzimos é ligado ao agronegócio. O agronegócio no Vale do Taquari, ele é ligado à produção de alimentos. Existe agronegócio em outras áreas, mas no nosso caso é a produção de alimentos. E essa produção de alimentos, ela é muito impactante no meio ambiente. Ela gera muitos impactos, tanto na forma de exploração do espaço, como nos resíduos que gera. Então, há uma correlação e uma ligação muito forte entre esses dois setores, o ambiente e os alimentos. Por isso, então, levando em conta as potencialidades do Vale do Taquari, ser ligado ao alimento, e também ser impactante o meio ambiente, e nós termos também na Univates conhecimento e competência nessas áreas, então casamos tudo isso e colocamos como foco do parque. Foco significa necessariamente dar prioridade a esses dois setores, mas também poderá o parque atuar em outras áreas e em segundo passo, né, ou alternativamente. Mas prioritariamente nós vamos trabalhar nessas duas áreas que são a competência do Vale e o que nós sabemos fazer aqui. Não são excluídas outras áreas, né? Exato. Não, e em que estágio se encontra o projeto Tecnovates? Hoje nós temos ele já criado, com algumas atividades funcionando. Por exemplo, nós temos a incubadora tecnológica. A incubadora faz parte do parque. Aliás, quase todos os parques têm uma incubadora, porque tem uma diferença entre a incubadora e as atividades mais gerais do parque. A incubadora é para aquelas empresas que estão começando. É uma ideia, alguém teve uma ideia e quer ver se aquilo realmente dá um bom negócio ou dá um produto para ser colocado no mercado. Então ela vai para a incubadora.
negócios iniciais. E o parque também vai abrigar, então, as empresas já estabelecidas, empresas já sedimentadas no mercado, para que eles venham até aqui usar a estrutura do parque para desenvolver novos produtos e serviços, aprimorar os produtos que elas têm. Então, são dois grandes conjuntos. A incubadora já tem desde 2004 na Univates, hoje temos 17 empresas incubadas, já tem 8 no mercado, então isso está bem sedimentado. É uma das maiores do estado, em termos de incubadora. Nós temos os laboratórios de prestação de serviços para as empresas, que é o UniAnálise, que também é um laboratório de primeiríssima qualidade, o que tem de mais moderno em termos de análises físico-químicas e microbiológicas. Isso tudo faz parte do parque, porque é uma prestação de serviço para qualificar os produtos da empresa. Hoje, praticamente todo produto alimentício produzido no Vale do Taquari e no sul do Brasil passa pelo nosso laboratório, ou seja, é certificado, é qualificado, é testado. E, além disso, nós temos um outro setor que já está bem sedimentado, que é um setor de propagação de plantas, que a gente chama. É pegar plantas e descobrir maneiras de melhorar geneticamente ou de reproduzi-las geneticamente, tanto com micropropagação ou clonagem, que a gente conhece, né? Ou mesmo para pegar sementes que são difíceis de cultivar e torná-las mais fáceis de cultivar. Isso tudo está andando tranquilamente no parque. Isso. Ainda é importante mencionar que nós estamos numa fase bastante interessante do nosso parque, né? Porque tivemos o primeiro edital para atração de empresas residentes no parque. Então, essas empresas, conforme o professor Eloni falou, que vão estar ligadas ao parque, desenvolvendo novos produtos, aprimorando os seus produtos já existentes, então com este foco na inovação. Então, nós estamos trabalhando, né, neste primeiro edital, já tivemos a resposta, né, de pesquisadores e de empresas, então 4 propostas foram encaminhadas, eles estão sendo analisados neste momento. Isso significa dizer que teremos as nossas 4 primeiras empresas residentes no Tecnovates. Então, para nós, isso é um momento realmente bastante significativo. E é bom deixar claro que as empresas não vêm com a sua planta produtiva para dentro do parque. Exatamente. Ela vem com a sua estrutura de pesquisa e desenvolvimento. Vem buscar novos conhecimentos e desenvolver novos produtos. Por exemplo, não vamos ter dentro do parque um abatedouro de frango ou uma indústria de balas ou mesmo um frigorífico. Não é isso o objetivo. Mas é ter aqui dentro as empresas buscando o novo, buscando a novidade. Então, o parque hoje já existe, consolidado, foi criado em 2010 e hoje já está consolidado. E quando a gente diz alimentos, muitas pessoas perguntam para a gente, mas como assim alimentos? A gente costuma dizer assim, da terra à mesa. Ou seja, o alimento desde a sua geração lá na terra até ele ser disponibilizado na mesa das pessoas para o consumo. Então, isso é que nós vamos tratar de alimentos. Alimento humano. Né? Alimentos para as pessoas prioritariamente, não, por exemplo, alimentos para animais, coisa assim, talvez no segundo momento, mas prioritariamente alimento para as pessoas. É isso que é o parque hoje. Os senhores citaram, a professora Simone e o professor Eloni citaram biotecnologia envolvendo as plantas e tecnologia envolvendo especialmente equipamentos e pesquisas que possam trazer equipamentos e uma melhor produtividade. Mas foi citada a questão também da reprodução de plantas através do sistema de clonagem, do sistema de hibridação. Pode-se dizer que vai se testar também o sistema de transgenia? Pode-se trabalhar nisso, vai depender muito do interesse das empresas. Da demanda, né, que será trazida para o parque. Porque, na verdade, o parque ilimitada a proposta do parque em inovação. Isso. Porque, na verdade, tem que ficar claro que um parque não é um lugar, não é uma estrutura que gera pesquisa e desenvolvimento. Não é o parque que faz isso. Quem faz isso são as empresas. O parque é o que a gente chama de habitat de inovação. É um lugar que tem uma estrutura, por exemplo, nós vamos investir agora em torno de 5 milhões em laboratórios. Qual empresa da região teria recursos ou mesmo projetos de novos produtos disposto a investir 5 milhões em laboratórios? Agora, dentro da estrutura do parque, ela vai poder usar esses equipamentos por uma fração desse valor, né? Locando esses equipamentos e materiais, né? Que estarão disponíveis. Vai ter lugar para as pessoas estarem, as pessoas da empresa vão ter
gabinetes, salas, estruturas que elas vão poder estar, laboratórios próprios se elas quiserem. Então, é um habitat, ali o interesse das empresas com o seu mercado, junto com o conhecimento da universidade e com, em maior ou menor medida, subvenção governamental e políticas públicas, forma um conjunto de interesses que vai ajudar a desenvolver essas novas tecnologias. Logo depois do intervalo, a quem se destina? Quais as iniciativas que já estão em andamento em projetos no projeto Tecnovates? Voltamos logo depois do intervalo. Estamos voltando. Programa Entre Linhas, apresentado, programa inédito às segundas, quartas e sextas, reprodução às terças e quintas, sempre a partir das 19 horas, para trazer informações que envolvem, para trazer informações que possam ser pautadas por você, cidadão, Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, Brasil, você que está nos assistindo. No programa de hoje, a presença dos professores, doutora Simone Still, e também do professor, mestre, Eloni Salve, trazendo informações sobre Tecnovates. Um projeto que está em andamento, um processo que já está sendo sedimentado e que agora começa a buscar, inclusive, parceiros para a sua expansão. Né? Exatamente. Estamos num momento bastante interessante, trabalhoso, desafiador e muito, para nós, assim, muito gratificante, porque é o momento em que a gente começa a dar mais corpo ao parque e começa a se comparar, inclusive, com os demais parques que tem no estado. Hoje o estado tem, no total, 12 projetos de parque em consolidação, em formação, e temos 3 parques já consolidados, que as pessoas já conhecem. A gente sempre cita porque isso torna mais claro para as pessoas o que é um parque. O primeiro aqui no estado a se sedimentar foi o Tecnopuc. Depois teve o Tecnocinos, junto ao da Unicinos, e também o ValeTec, junto à FEVale. Né? E nós somos e queremos ser um parque que se equipara com esses parques. Ou seja, que vai ter um conjunto de empresas nacionais, internacionais, locais preferencialmente, né? Gostaríamos que todos os locais estivessem aqui, né? Mas não vamos preterir ninguém. Então, vai ter um conjunto de empresas habitando esse lugar, né? E desenvolvendo e criando toda uma interação. O que é mais importante no parque é isso, né, professora Simone? É essa interação de conhecimento. Sim. Já existem alguns projetos no Brasil em andamento e que despertam muito a curiosidade, especialmente dos universitários e de pessoas que estejam começando com a própria iniciativa. Alguns projetos do CNQP, alguns projetos da própria Embrapa. Se assemelha muito esse tipo de introdução à proposta do Tecnovates? Na verdade, em um parque tecnológico, há a possibilidade de acessar recursos de órgãos de fomento da esfera federal e estadual, né? E até mesmo municipal, né? Em alguns casos. Então, na verdade, por exemplo, citaste o CNPq, né? O CNPq já tem uma série de editais que estão sendo lançados, que tem um foco bastante claro, né? Um público bastante claro, que é este público voltado a projetos de inovação, a projetos que tenham relação universidade-empresa. Então, como um parque tecnológico, nós falávamos desse habitat de inovação, onde nós vamos ter este contato das empresas com o conhecimento acadêmico para o desenvolvimento de novos produtos e novos processos, é o local, digamos assim, perfeito, né, por excelência, para que se possa acessar este tipo de edital que eu estava mencionando. Podemos citar também a FINEP, que trabalha vinculado à área da inovação, né? A FAPERGS, a Fundação Estadual, né, de Apoio à Pesquisa, e uma série de outras formas, por exemplo, de acessar fundos setoriais do governo federal, né, que tem esta vinculação bastante clara a projetos que visam o desenvolvimento tecnológico do país, né, que a gente pode falar em desenvolvimento do país como um todo. Claro que estamos aqui trabalhando questões do Vale do Taquari, mas o que queremos é um movimento como país para podermos dar um passo à frente. Na verdade, isso, se eu posso emendar, claro. É que, na verdade, começou
a ser mais efetivo esse processo em 2003, 2004, quando surgiu a Lei Nacional de Inovação, a lei do país, até foi conhecida como Lei do Bem, né? Depois disso, nós tivemos em 2009 a Lei Estadual de Inovação. E isso trouxe possibilidade do governo efetivamente estabelecer uma política pública de inovação. E hoje a nossa presidente está realmente imbuída desse propósito, fazendo todos os esforços nacionais e internacionais em busca da inovação, porque se sabe que é a saída do país para que ele possa alcançar um nível de competitividade internacional que hoje nós não temos. Nós somos vendedores de produtos comuns, que internacionalmente são chamados de commodities, né? Nós temos que dar um salto, nós temos que passar desse mercado de vender o que é comum, o que todo mundo tem, né? Para produzir alguma coisa que só nós temos. E essa seria a vantagem dos órgãos de pesquisa e de desenvolvimento de novos produtos como um parque tecnológico. E é isso que a gente quer. Então hoje tem muita verba pública sendo direcionada para quem está dentro de um parque, ou para estruturas como um parque tecnológico. Como exemplo, as empresas esmagadoras hoje comercializam muito, especialmente para a China, o grão da soja in natura, a matéria-prima para ser agregado valor lá. Pode ser encomendado no Tecnovates um projeto, por exemplo, de extração do leite de soja, mas sem o gosto tradicional da soja? Este é um exemplo, bem como poderíamos citar exemplos bastante atuais na área da cosmetologia, né, que é uma área que cada vez mais está ganhando corpo no mundo como um todo, né, de busca de vinculação de produtos naturais a cosméticos para uma determinada atividade no momento da aplicação tópica. Vai se abrir outros links para aproveitamento de matéria-prima ligado àquilo que é a nossa especialização. Exatamente. E coisas, às vezes, que a gente até no dia a dia não percebe que está acontecendo, porque há pesquisas de ponta que estão em desenvolvimento, mas que não chegam para nós no dia a dia, na sociedade. E coisas como desenvolvimento de carne sintética, por exemplo, né? Que citaste um produto que é um substituto para algumas pessoas, por exemplo, ao leite, quem tem problema com intolerância à lactose, né? Outros têm intolerância ao glúten e assim por diante, então busca-se alternativas. Às vezes as mesmas matérias-primas podem gerar produtos muito interessantes derivados disso. E a carne sintética é que, por exemplo, tem até um prêmio internacional de $1 bilhão para quem conseguir desenvolver uma carne sintética exatamente com o mesmo padrão ou de textura, de sabor, que a carne retirada de um animal, né? Claro, isso é feito a partir de células-tronco, né? Que são desenvolvidos o mesmo princípio que se faz hoje alguns tecidos, algumas células-tronco que são usadas em tratamento. Então são possibilidades, nutracêuticos, produtos novos, controle biológico de pragas, controle biológico de qualquer doença, né? Medicamentos novos com matérias-primas naturais, derivados da nossa biodiversidade, tudo isso é possível e é o que nós queremos dentro do parque. Incorporar, por exemplo, a nanotecnologia ao setor de alimentos, exato, que é também algo cada vez mais necessário. Vamos dar um exemplo nessa da nanotecnologia, por exemplo, hoje é importante, um caso, eu não sou da área de biológica nem química, mas a gente fica trocando ideias e fica sabendo. Uma das coisas que seria interessante era incorporar, por exemplo, vitamina A em algum alimento. Só que ele tem que ir encapsulado, porque se eu colocar ele livre dentro do alimento, ele degrada rapidamente. Então essa vitamina A, se ela for encapsulada de um processo nanotecnológico, eu consigo fazer com que ela chegue no lugar certo no organismo da pessoa e lá tenha a sua função mais efetiva. Então nanotecnologia em alimentos é algo... Nanotecnologia significa trabalhar com as moléculas, né, ao nível molecular. É a milésima parte do milímetro, né? Então é muito pequenininho, né? E a quem se destina todo esse projeto? Quem é que pode participar? Bom, empresas já constituídas, empresas podem fazer a encomenda ou encaminhamento de projetos, pessoas que queiram se estabelecer, queiram ser parceiras, como é que funciona? Bom, na verdade, como nós estávamos falando anteriormente, nós temos tanto a figura da incubadora, onde nós podemos ter novos projetos de novas empresas querendo entrar neste mercado da inovação, e estando próximo
deste local onde teremos uma série de laboratórios, de competência acadêmica, de troca de experiências, então desde essas empresas novas, como empresas já estabelecidas que num primeiro momento não trabalham com produtos inovadores, mas vislumbram uma oportunidade, né, de buscar um maior mercado, de se consolidar no mercado, né, buscando então incorporar novos produtos ou produtos com maior grau inovativo nos seus processos. E isso, como a gente falava antes, é ilimitado. Qualquer empresa que lide hoje no Vale do Taquari, ou até no Brasil e no mundo, lide com alimentos e com questões ambientais, de remediação do ambiente, ou de preservação ambiental, ou de cuidados com o meio ambiente, pode nos procurar. Porque nós temos, como a professora Simone citou antes, um edital, que é quando nós, Univates e Parque Tecnológico, colocamos algum valor para ajudar no projeto de pesquisa. Mas a empresa pode vir nos procurar, mesmo não tendo o edital. Aí, o que vamos fazer? Vamos verificar quanto é que custa o projeto para desenvolver um novo produto. Custa tanto. Que equipamentos precisa, que pessoal precisa, quanto dinheiro precisa. E aí busca-se fonte de financiamento, que pode ser pública e pode ser da própria empresa e até às vezes da própria Univates. Então, na verdade, o que vai impulsionar tudo é o interesse da empresa. É claro que nós vamos provocar também, nós estamos provocando. Nós, inclusive, agora com o edital, procuramos algumas empresas e teve surpresas extremamente positivas. Empresas que nós procuramos pensando numa coisa, comentando uma outra, ela disse, mas eu tenho um problema nesse negócio. Vocês têm alguém que sabe fazer isso lá? Temos. Ótimo, então nós vamos poder trabalhar junto. Então tem coisas, às vezes, que a academia, vamos chamar assim, ou quem tem o conhecimento, ele está ali desenvolvendo as suas ideias. E do outro lado tem alguém precisando, mas não está sabendo que alguém tem alguma ideia no mesmo sentido. Então nós vamos aproximar essas pontes. Exatamente. E acho que é importante mencionar que cada um destes enlaces vai se dar de uma maneira muito específica. Então o que vai servir, o que vai dar certo para uma empresa em específico não vai servir para outra, né? Então essas costuras, elas sempre serão bastante pontuais. E tem que levar em conta também que toda pesquisa, todo desenvolvimento tem um risco envolvido. O risco é de não dar certo, de você não encontrar a solução que você está procurando, né? Às vezes podemos procurar para desenvolver, por exemplo, um alimento com uma base, com uma nova matéria-prima, e aquilo não dá liga, que a gente chama, né? Ou seja, não chegar no ponto, né? Aquele ponto que a vovó diz pra gente, ó, vai mexendo até chegar no ponto, e a gente nunca encontra o ponto, né? Então, pode acontecer. Mas da mesma forma, podemos pensar em chegar num determinado ponto e chegar num ponto, né, além e bem mais interessante em termos de inovação. Logo depois do intervalo, nós voltamos com o programa Entre Linhas, abordando Tecnovates, e aí vamos verificar até que ponto esse projeto, que já está sedimentado, que já está sendo tocado, mas vai ganhar corpo cada vez mais, pode consolidar a região dos vales como a região dos lácteos e a região dos alimentos. Logo depois do intervalo. Retornamos com o programa Entre Linhas, da TV Univates, e hoje abordando o Tecnovates, um centro de tecnologia, um centro de pesquisa, um centro para trazer inovações e um campus para buscar alternativas, principalmente no foco da alimentação, que é uma das principais características da região. O Vale do Taquari, parte do Vale do Rio Pardo, tem perseguido muito o selo, o Vale dos Lácteos e o Vale dos Alimentos. De que forma poderá, de forma definitiva, ou então de que forma mais acentuada, o Tecnovates poderá colaborar? Certo. Professora Simone. Sim. Então, exemplificando, né, os passos que estamos seguindo, né, na consolidação do nosso parque tecnológico, nós temos dentro desta estrutura, né, a presença de um centro tecnológico de pesquisa em produção de alimentos, né? Então, neste centro tecnológico, antes o professor Eloni falava dos laboratórios que darão suporte para o desenvolvimento destes novos produtos, mas além destes laboratórios, de forma pontual, nós teremos, por exemplo, uma microusina de leite e derivados. Então, é um local
que não é exatamente uma planta produtiva, né, nas dimensões de uma empresa. É uma escala laboratorial. É uma escala laboratorial, em torno de 300 litros dia, onde será possível, além de analisar os produtos nesses equipamentos sofisticados, em termos de análise laboratoriais, fazer o desenvolvimento de um novo produto com características bastante semelhantes daquelas encontradas numa linha, num processo produtivo lá em loco na empresa. Bom, então, vinculando isso com o Vale dos Lácteos, por exemplo. Então, no momento que for desenvolvido, for pensado, for planejado um novo alimento que tenha características inovadoras, né, a produção deste alimento, né, porque uma coisa é ser feito em escala de bancada, neste laboratório, e ser feitos todos os testes pertinentes. A outra é colocar uma pequena linha de produção, que a gente poderia então sair da escala de bancada e ir para uma escala piloto e verificar se é viável a manutenção daquela qualidade, daquelas propriedades, quando eu começo a aumentar os volumes. Para, num terceiro passo, por exemplo, chegar a um processo produtivo efetivamente, né, na vida real, digamos assim. Então, isso vai nos dar a possibilidade de ter uma gama de novos produtos muito maior do que hoje temos, né? Porque uma das tendências da área de alimentos hoje é muito estar indo ao passo, ao lado dos fornecedores de matéria-prima. Né? Não sei, Elonice, quer falar na verdade, hoje as nossas empresas esperam que o desenvolvedor da matéria-prima, do máquinas, equipamentos, tragam as novidades para eles. E nós queremos que mude essa realidade. A gente, de vez em quando, a gente tem projetos que estão em andamento que a gente não pode, infelizmente, não pode revelar por questões de sigilo, né? Mas nós temos já produtos alimentícios em desenvolvimento. Algumas empresas estão desenvolvendo novos produtos alimentícios junto ao parque, tanto empresas incubadas como outras empresas. E nesse edital que a gente mencionava antes, tem produtos alimentícios que vão ser desenvolvidos, que vão ser novidades no mercado. Então hoje a gente, por exemplo, pode ver assim, ultimamente a gente vê iogurte grego, né? Não fomos nós que inventamos, mas nós estamos gostando desse novo produto, está vendendo o produto. Não sei quanto, mas está vendendo. Né? Aí um pouco aparece um novo alimento infantil à base de leite. Daí um pouco aparece um leite enriquecido com alguma coisa. Então essas questões todas a gente vê a novidade depois dos outros. Nós queremos fazer com que a novidade saia daqui. Então nos lácteos tem um campo muito extenso de possibilidades. Até inclusive de extrair matérias-primas do leite, que é um líquido muito complexo, extrair materiais moléculas dessa matéria-prima para transformar produtos, por exemplo, outros produtos alimentícios, ou até cosméticos, até medicamentos. Então, há uma gama muito grande de possibilidades, além de nós qualificarmos a produção lá no campo. Isso. Que não adianta querer produzir alimento de primeiríssima qualidade com leite que às vezes não tem essa grande qualidade. E nós sabemos que o nosso leite precisa ainda ser qualificado lá no campo. Ele precisa melhorar no campo, geneticamente e de qualidade sanitária dele também. E isso tudo o parque pode ajudar a desenvolver e vai ajudar a desenvolver. Porque quando se fala em Vale dos Lácteos, então tem toda essa parte de melhoramento genético envolvido e também sabemos que toda uma parte de certificação de produtos, poderíamos falar de origem, né? Então tem que ter muito bem clara essa construção desses diferenciais regionais. E é nisso que o parque pode auxiliar. Nessa questão de certificação de origem, tem que ficar claro também para as pessoas que não é só fabricado lá. Ele tem que ter uma característica física, química, biológica, que o distingue do fabricado em outro lugar. Né? Ou seja, este produto tem uma característica que não tem nos outros. E aí eu posso dizer, este é um produto tipicamente de origem deste lugar, porque ele tem uma característica específica. Em função de um microclima, dentre outras questões. É quase como, vamos comparar com a uva. A uva Cabernet Sauvignon produzida na Serra Gaúcha é diferente da uva Cabernet Sauvignon produzida na Argentina e no Chile. Por quê? Porque ela tem características físico-químicas distintas.
né, por causa do seu ambiente onde ela é produzida. Então, o leite, os derivados também podemos avaliar, analisar e distinguir o nosso produto a partir dessas características. E dizer, olha, o nosso tem esta característica que o outro não tem. E, portanto, isto lhe dá uma personalidade específica e própria. Né? Pesquisa da indústria de bebidas Fruc, que está projetando para esse ano, mais tardar em 2014, a nova planta de envasamento e fabricação de sucos, dá conta de que mais de 80% dos sucos consumidos no Rio Grande do Sul, sucos de bebida, derivados de chá, de chás e derivados de soja, mais de 80% vem de fora, vem de outros estados. Nós ainda não temos culturalmente a característica de produzir. Temos de ingerir, de nos alimentar com sucos, mas de produzir ainda não. Isso é uma questão cultural ou é uma situação de falta de tecnologia e pesquisa? Eu diria que é mais falta de tecnologia mesmo, porque na verdade o que acontece? Nós somos conhecidos como um país tropical, só que no Rio Grande do Sul nós não somos tropical, somos temperados. Então aqui o clima é diferente do resto do país. Então você precisa aclimatar espécies aqui para ter produtividade. Então a mesma planta que em São Paulo, no Rio ou no Nordeste tem uma produtividade, um teor de açúcar e assim por diante elevado, aqui ele demora mais, tem mais problemas de produção. Nós temos eventualmente mais umidade, nós temos mais frio, então são características climáticas que dificulta certa produção de alguns sucos difundidos. Vamos dizer, a laranja, por exemplo. Já testamos alguns anos atrás, a terra da laranja era Taquari. E alguns problemas no processo produtivo desde a lavoura retirou essa atividade do campo e do município. Poderíamos voltar, mas nós temos que resolver problemas genéticos e de produção. E isso tem que ser estudado. E isso um parque pode ajudar a desenvolver essas novas espécies, a adaptação de espécies, para que elas possam ser produzidas aqui com o mesmo ou maior nível de produtividade que em outro lugar. Porque se não tiver produtividade, a atividade não se fixa, não adianta. E aliado a isso, tem também o desenvolvimento da tecnologia. Então temos uma laranja com qualidade. Então agora vamos desenvolver um processo para a obtenção de um suco com características diferentes, que ele possa se sobressair perante outros. Então essa tecnologia do interior da fábrica, ela também acaba sendo importante. Se ainda dá tempo de falar, é o seguinte, por exemplo, nós temos a questão da erva mate aqui na região. Num determinado momento, algumas pessoas produtoras de erva mate aqui descobriram que a erva mate nativa da nossa região, que está lá no meio do mato, tem uma suavidade e até qualidades físico-químicas melhores do que aquela erva mate importada e, digamos, de espécies mais novas. Então, esse tipo de coisa a gente tem que descobrir aqui, a gente tem que valorizar essa fauna local, essa produção local e as características climáticas do local. O desdobramento na área da pesquisa de produtos que são típicos aqui da nossa região, e o caso da erva mate, que inclusive já passa a ser importada para a extração de sucos e não na forma de chimarrão, é o assunto para depois do... Retornamos com o programa Entre Linhas, na TV Univates, hoje abordando o projeto e que já está em andamento do Tecnovates. O objetivo de inovar, o objetivo de pesquisar, o objetivo de fomentar a busca, a perseguição daquilo que é novo, daquilo que pode aumentar e melhorar a produtividade, especialmente na área de alimentos e na área da biotecnologia. Estão conosco Elone Salve, professora e coordenadora desse projeto, e a professora e doutora Simone Stilo. Falávamos no intervalo a questão da erva mate. É interessante voltarmos. O senhor falava também no bloco anterior a respeito disso, porque para nós aqui a produção de erva mate, especialmente nos municípios mais altos, Venâncio também é caracterizado como um grande produtor, mas ela se dá a produção praticamente que automática, assim, se intercala, se consorcia até com a produção de outros alimentos, com milho, alguma coisa de soja, dependendo da altura da planta até se pode consorciar. Mas nós não extraímos tudo que a erva mate pode propiciar, não é? Exato. Nós temos bastante consolidado a produção da erva mate, né? Enquanto planta.
Mas os produtos derivados, hoje, nós temos principalmente, poderíamos falar aqui, em erva mate para consumo na forma de chimarrão, né? E o mundo cada vez mais está conhecendo a erva mate pelas suas N propriedades, né, que ela tem. Por exemplo, uma propriedade estimulante, né? Ela contém, dentre outras substâncias, a cafeína, né, em grande proporção, que promove este efeito estimulante. Além disso, ela tem já comprovado efeitos antioxidantes devido a diferentes princípios ativos que nela estão contidas, e isso começa a ser utilizado em uma série de produtos. Tanto produtos alimentícios, nós falávamos antes em chás, sucos, cervejas, dentre outras bebidas, mas também incorporados em outros alimentos, não necessariamente bebidas, né? Então, vamos pensar num iogurte contendo essas propriedades, vamos pensar, nós falávamos antes na indústria de cosméticos, né? Já há empresas de cosméticas locais utilizando produtos à base de erva mate. Já existem grandes empresas da área de cosméticos que vêm buscar erva mate aqui na região para incorporar nos seus produtos. Quer dizer, cada vez mais isso está fazendo parte do nosso dia a dia em diferentes atividades. No ano passado, eu participava de um congresso internacional na área de alimentos, que ocorreu em Foz do Iguaçu, onde teve uma das sessões coordenadas, toda ela voltada para produtos provenientes, oriundos da erva mate, né? O que me chamou bastante atenção. No primeiro momento, nós achamos que é algo muito local, e isso se torna tema de um evento, de um congresso internacional, com pessoas de diferentes países pesquisando sobre o assunto. E a gente tem que ocupar esses espaços, porque quando o mercado detecta que ele tem interesse em algum produto, rapidamente alguém vai produzir para entregar para esse mercado. Se a gente não faz, alguém o fará. Eu tive a oportunidade, o professor Odorico, o professor Otto, tivemos a oportunidade em janeiro de estar na Alemanha para ver questão de energia renovável. E aí, para nossa surpresa, a gente fica discutindo aqui se nós vamos ou não vamos usar a biomassa, a matéria-prima derivada da produção de frango, de porcos e da agricultura para produzir energia através de biodigestores. Aí nós chegamos na Alemanha, tem uma feira toda com um pavilhão gigantesco só para biogás. Ou seja, um mercado totalmente consolidado, um mercado já maduro. E nós aqui ainda ficamos nos perguntando se isso é viável, né? Se é viável na Alemanha, que tem um clima desfavorável em relação ao nosso, aqui é muito mais viável. Então, esse tipo de coisa a gente está perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo e na erva mate nós estamos perdendo tempo. O mundo vai fazer antes de nós se nós não fizermos. E novamente, né, aqui nós estamos falando em agregação de valor, né? Quer dizer, a gente está falando, ao invés de somente produzir, agregar valor a este produto, né? Através de metodologias que envolvem biotecnologia, nanotecnologia, e realmente trazer produtos diferenciais para esta cadeia produtiva. E este é um dos principais propósitos do Tecnovates. Isso. Tanto que agora nós estamos numa área nova, cedida pela instituição, de 5 hectares. Estamos edificando agora 3 edifícios, 3 blocos, em torno de 5 mil metros quadrados. Assim que esse ficar pronto, provavelmente até o final do ano ele fique pronto, depende de algumas outras decisões, inclusive de algumas verbas públicas. E após isso vamos construir mais 2 edifícios, né, voltados às análises. Então já teremos logo em torno de 7.500 metros quadrados nessa área de 5 hectares, justamente para quê? Para abrigar esses laboratórios, abrigar essas novas estruturas de desenvolvimento de produto e ter espaço para que as empresas possam trazer o seu quadro de pessoal e deixar aqui trabalhando e produzindo. Então, teremos espaço muito confortáveis, com serviços de primeira linha, edifício que vai respeitar o meio ambiente, que vai ser um edifício muito agradável de trabalhar e que vai permitir que as empresas tenham espaço e equipamentos
compatíveis com as suas necessidades. O que tem de mais moderno no mundo nós teremos também aqui, e já estão comprados, né? A professora Simone está pilotando essa compra aí desses equipamentos. Tem equipamentos que custam perto de R$1 milhão, né? Então, são equipamentos realmente de última geração e que estarão aqui, estarão à disposição ainda esse ano para as empresas. Tá? E de que forma haverá participação dos universitários da Univates, dos cursos oferecidos pela instituição? Sim. Nós estamos pensando diferentes formas de estabelecer este vínculo, esta relação. Mas uma que eu posso citar de maneira bastante clara, né, é através do envolvimento destes alunos em, por exemplo, estágios ou bolsas de iniciação científica, nesses projetos que nós falávamos há pouco, nesses projetos que vão envolver a academia, o parque e as empresas. Então, esses quatro primeiros projetos que vamos dar início, né, com essas empresas residentes no parque, nesses projetos nós teremos alunos envolvidos que participarão junto com os professores doutores, juntamente com os pesquisadores, no desenvolvimento desses produtos que nós vínhamos aqui conversando. Então, essa é uma das formas de relação. Porque todo projeto precisa, desculpa, eu cortei, todo projeto precisa de recursos materiais e precisa de recursos humanos. Esses recursos humanos são basicamente professores, doutores, pesquisadores, né? E o que a gente chama de bolsistas. Bolsista é aquele que vai auxiliar o pesquisador nas tarefas de desenvolver os novos produtos e serviços. Então, tanto os nossos professores, nossos pesquisadores, como os alunos, desde a graduação até o doutorado, né, dos nossos cursos de graduação, mestrado, doutorado, estarão com um mercado disponível, que é esse mercado de ser bolsista, de ser o auxiliar no desenvolvimento de novos produtos e serviços. E além disso, o tema de seus trabalhos de conclusão, né, de suas dissertações, de suas teses, pode estar casado com estes temas desenvolvidos nestes projetos. O que é bastante interessante, porque esse aluno tem a possibilidade de já sair com uma formação diferenciada perante outros alunos de outras instituições, por exemplo. As nossas cooperativas na região, as nossas empresas integradoras, já estão fazendo parte do projeto? Ainda não. Ainda não. Temos conversações, temos interesses, tratativas, estão dispostas, mas ainda não chegou no ponto da gente desenvolver alguma coisa em conjunto. Por enquanto, das empresas que nós temos aí em trabalho, tem uma cooperativa, né, que é da Grande Porto Alegre. Né? Daqui da região ainda não temos uma empresa que tem um projeto em desenvolvimento junto conosco. Nós temos projetos em parceria. Em parceria. Aí bastante pontual, um pesquisador com a empresa, mas não neste ambiente do parque. Especificamente. No parque ainda. Se bem que a região é constituída também por empresas que trabalham na fabricação de balas guloseimas, refrigerantes, Sim. na área alimentícia, envolvendo sorvetes. Tem uma gama muito grande, Com né? certeza. O espectro é muito amplo. Né? Exatamente. Então, o que a gente espera é que a gente possa ter no parque todo o espectro de empresas da região. Isso nos alegraria muito, daria muito mais valor ao parque. Imagina se nós tivermos o parque basicamente com empresas da região. Seria realmente o desejável. Não só ter empresas de fora vindo aqui desenvolver, e que vai ter, obviamente vai ter, né, porque nós vamos ter esse ambiente favorável para elas, mas nós queríamos que as empresas locais estivessem presentes. Porque é isso que nós queremos, valorizar a nossa gente, a nossa terra, criar emprego, renda e desenvolvimento harmônico no próprio Vale. Previsão de pleno funcionamento do Tecnovates? 2014. 2014. Aí vai estar com as estruturas a pleno vapor. Tá certo. Muito obrigado pelas presenças. A doutora Simone Stihl, coordenadora científica do projeto Tecnovates, professora Elane Salve, diretora administrativa do Tecnovates, e assim nós estamos encerrando o programa Entre Linhas desta noite. Volte conosco amanhã, a partir das 19 horas. Os nossos agradecimentos à Identidade Homem. Amanhã, às 19 horas, tem nova edição. Boa noite. TV Univates. Para você,
para o nosso vale.